Na verdade, o Evangelho nos coloca uma posição diferente, uma posição de destaque, uma posição, na verdade, de honra. O pecado e o inimigo de nossas almas muitas vezes tenta tirar o crente dessa posição que o Evangelho de Deus colocou. Geralmente o convite é feito para que o crente em Jesus desça dessa posição privilegiada em que o Evangelho colocou. Mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite que por mais atraente que seja esse convite, por mais interessante que possa parecer, o crente deve responder como Neemias a cada um deles: não posso descer. Não posso descer. A força para recusar as propostas do mundo, os convites do mundo, ela provém do Espírito Santo de Deus. É Deus quem nos capacita, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos prepara para que possamos responder a essas situações. O crente, então, falando daquelas coisas que Deus mesmo, que o Espírito Santo já tem colocado em seu coração, ele sempre poderá responder como Neemias: não posso descer. O pecado de Adão, meus irmãos, ele representa a queda para o homem. A morte e a ressurreição de Jesus, quando são aceitos pelo crente, por outro lado, eles então levam o crente àquela posição diante do mundo. Assim como Neemias, meus irmãos, e os seus companheiros na construção do muro de Jerusalém, eles não aceitaram o convite para descer de Jerusalém. Eles não aceitaram o convite para descer da obra que estavam realizando, a grande obra de Deus naquele lugar. Aquela era a obra de Deus naquele lugar. Assim também, meus irmãos, todos nós devemos responder ao inimigo que quer destruir a obra que Deus tem colocado em nossas mãos para realizar. A vida do crente, a vida cristã, devemos responder como Neemias: não posso descer. Para quais são os convites? Pelo menos alguns dos convites que são feitos a mim e são feitos a você também. Cada convite pode ser visto também como um inimigo, claro, inimigo, que está diante de nós, a nos afrontar, a nos desafiar, a tentar nos fazer descer e parar, interromper a obra que Deus está realizando nas nossas vidas, ou através de nós. O primeiro inimigo que nós encontramos, meus irmãos, se chama pecado. E para ele também precisamos responder: não posso descer ao pecado. Não posso descer ao pecado. O crente que vem do pecado, meus irmãos, ele não pode voltar a ele. A Bíblia diz que quando voltamos à prática anterior, é como o cão que volta ao vômito. Pense que coisa terrível. Não podemos voltar ao pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte e a separação de Deus. Os inimigos de Neemias queriam fazer mal, tentavam contra a sua vida. E é fato também, meus irmãos, que o pecado ele quer destruir a vida do crente. O objetivo de Satanás, quando coloca a oportunidade para o pecado na sua vida, na minha vida, é na verdade destruir a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, nós encontramos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é desejo de Satanás, é propósito dele nos impedir que isso aconteça, que nós nos aproximemos de Deus e humildemente peçamos a Ele que perdoe os nossos pecados. É trabalho de Satanás nos impedir que nós reconheçamos os nossos erros e que humildemente chegamos ao Senhor e diante dele possamos dizer: Senhor, perdoe os meus pecados. Porque Ele sabe que pecado praticado, pecado confessado, diante da palavra de Deus, desse texto que nós acabamos de mencionar, é também pecado o quê? Perdoado. Pecado praticado, pecado confessado, a palavra de Deus diz que é pecado perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, diante do pecado e diante das oportunidades, das propostas
Neemias? Quais as propostas que têm aparecido na sua vida? Quais as oportunidades de pecado que você tem visto diante dos seus olhos, à sua frente? A cada uma delas você deve responder: não posso descer. Deus tem me colocado num lugar maravilhoso. Deus tem me colocado numa posição maravilhosa, privilegiada. Eu não posso voltar, não posso descer ao pecado. Há um segundo inimigo do povo de Deus, há um segundo inimigo meu e seu também, que constantemente precisamos tratar com ele. Vez por outra nos vemos ameaçados por esse inimigo, ou por recebemos esse convite, e precisamos responder também a ele: não posso descer ao desânimo. Quando estamos realizando uma grande obra, tantas vezes o inimigo chega e tenta plantar o desânimo no nosso trabalho. A obra de fato é grande. Os inimigos estavam rondando ameaçadores Jerusalém e o trabalho que estava sendo realizado por Neemias. Neemias estava construindo um muro com a espada numa mão e com a pá na outra mão. Isso, meus irmãos, exige um esforço enorme. E na verdade, meus irmãos, é exatamente isso que constantemente somos desafiados como crentes. Precisamos estar trabalhando para o Senhor de um lado, mas do outro lado precisamos estar vigilantes sobre as astutas ciladas e as intervenções que o inimigo de nossas almas faz em nossa vida. Um lema do exército brasileiro é aquele, um lema muito interessante: o preço da liberdade. É o que mesmo? Quem lembra? É a eterna vigilância. Não? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Na vida do crente é diferente. A Bíblia diz: conhecereis a verdade nos libertará. Somos livres através de Jesus, temos um coração livre, mas o preço dessa liberdade é a eterna vigilância. O Senhor Jesus já advertia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É isso? E muitas vezes a tentação que nós temos é exatamente o desânimo, a tentação de desanimar. E quem é o grande interessado nisso? Que o crente desanime? É o diabo, o inimigo de nossas almas. Ele está constantemente nos propondo descer ao desânimo. Desanimar, meus irmãos, é descer. Desanimar é retroceder. Desanimar é voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás. Não podemos voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado, disse o Senhor Jesus. O que ele falou? Não pode para trás olhar. Aquele que põe a mão no arado não pode para trás olhar. Que figura extraordinária que Jesus fala, né, quando ele dá essa palavra. Porque aquele que põe a mão no arado, antigamente o arado era de máquinas. Era um animal que seguia à frente, um boi, né? Poderoso, forte. Ele ia adiante e lá atrás vinha um trabalhador com aquela peça de madeira na sua mão e a parte de baixo da máquina de ferro, resistente, pontiagudo, que ia cortando a terra com a força daquele animal, com a tração daquele animal, rasgando a terra para que depois ela pudesse ser lavrada, cuidada, semeada. Mas se ele olhasse para trás, o que acontecia? Quem sabe? Podia agarrar no tronco, ele cair, mas tinha um outro problema também. Quando você ara a terra, há que fazer aquele, não sei se vocês já viram o terreno depois de arado. Ele tem um desenho perfeito, retilíneo. Cada linha daquela, como eles falam, né, é retilínea. Então quem está fazendo o arado, quem está arando a terra, ele coloca um alvo, ele coloca uma meta, um ponto, e aqui, por exemplo, poderia ser a maçaneta daquela porta lá, né, na entrada, e aquele ponto segura firme ali no arado e segue para aquele animal que é seguir aquele ponto. Quando ele olhava para trás, o que acontecia então? Desviava e começava então a fazer curvas. Há muita gente, meus irmãos, andando num caminho tortuoso da vida cristã. A vida cristã é marcada por curvas, por altos e baixos, mas não é aquela caminhada retilínea, uniforme. Aí é que aparecem os crentes ganhando agora, tão fraco, né? Caminhada na retilínea, não uniforme. Mas devemos, meus irmãos, fazer o quê? Olhar para aqui, qual é o nosso alvo, qual é a nossa meta? E Paulo dizia:
crente no serviço do Senhor. Não posso descer ao desânimo. Quando o desânimo vier, você deve dizer: não posso descer. Mas em terceiro lugar, uma terceira situação que nós temos, terceiro convite que nós recebemos, mas que também se torna inimigo para nós, é o medo. Nós precisamos afirmar também, como Neemias: não posso descer ao medo. Ah, que medo! Lembro de Vitória quando era criança, lá de seus 4 anos de idade, nós fomos fazer uma viagem. Ela era muito rebelde, nós pagamos agora não, mas aos 4 muito rebelde, e fugiu da gente, e daqui a pouco era um parque, e havia uns gansos ali, uns patos enormes, com gansos mesmo. E quando ela correu para um determinado lado, ela deu de cara com os gansos. Levou uma corrida e veio, correu para o meu lado e disse: ai, que medo, papai! Eu nunca esqueci aquela expressão, né? Ai, que medo, papai! Algumas vezes meus irmãos Satanás também colocam os gansos para nos assustar, né? Ah, meus irmãos, nos enviados de Satanás vem nos trazer terror e medo, e nós corremos, fugimos, mas nós não podemos descer ao medo. Não podemos descer ao medo. A palavra de Deus nos diz: Deus fala a Josué: não temais. É isso? Como é que é a palavra lá, Josué capítulo 1? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temais, nem te espantes. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde? Por onde quer que andares. Não temas, não te espantes, não se assuste, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que os inimigos de Neemias o ameaçavam de todas as maneiras. Lendo, meus irmãos, todo o livro de Neemias, nós vamos encontrar vários tipos de ameaças que eram feitas a ele. Mas Neemias não cedeu a nenhuma das ameaças. Ou seja, ele não desceu. Em momento algum ele titubeou. O crente não deve temer as ameaças de Satanás. Ele deve prosseguir firme na grande obra que Deus tem colocado nas suas mãos da pregação do Evangelho. Contra tudo e contra todas as ameaças que surgirem, não podemos ter medo dos gigantes que aparecem diante de nós. Neemias chega mesmo a dizer, meus irmãos, num determinado momento de muitas ameaças: um homem como eu não pode ter medo. Primeira vez que eu ouvi essa expressão foi repetida pelo reitor do Seminário do Sul, na época que eu estudava lá. Um homem como eu não pode ter medo. Eu achei impressionante a palavra dele, e eu fui lá ver na Bíblia, eu fui verificar lá, era essa palavra de Neemias: um homem como eu não pode ter medo. E no primeiro momento eu achei que esse homem de Neemias era muito prepotente. Era muito prepotente. Neemias estava muito vaidoso na sua posição. Mas na verdade, meus irmãos, quando Neemias diz: um homem como eu não pode ter medo, a palavra de Neemias, meus irmãos, não era prepotente, a atitude não era vaidosa, mas era atitude, era posição, era postura, era uma questão de postura diante da situação. Um homem como eu não pode ter medo, porque um homem como eu conhece o Deus a quem ele serve. Um homem como eu tem experiências com o Deus a quem ele serve. Um homem como eu, que tem história com esse Deus a quem eu estou servindo, sabe muito bem quem está nesse negócio. Um homem como eu não pode ter medo. Neemias olhava para trás, meus irmãos, ele via que ele era copeiro do rei. Ele servia cafezinho, vinho do rei. E agora, meus irmãos, o próprio rei, naquele momento usado por Deus, o colocou na posição de governador sobre Jerusalém. Ele tinha grandes experiências com Deus. Deus já tinha livrado Neemias de muitas situações. Um homem como ele não podia de fato ter medo. Meus irmãos, quando o medo vier na sua vida, quando o medo vier, quando as ameaças chegarem, lembre-se daquilo que Deus já tem feito na sua vida. Lembre-se das intervenções de Deus. Lembre-se da maneira como Ele já agiu. Lembre-se das maneiras como Ele já trabalhou na sua vida e já o colocou em situação de vitória, quando você pode vencer as dificuldades, as lutas. Mas há um quarto
convite. Um quarto inimigo que algumas vezes se apresenta diante de nós, e esse inimigo é o comodismo. Não posso descer ao comodismo. Ai, Jéssica, acorda. Não posso descer ao comodismo. Ah, meus irmãos, Neemias não podia se acomodar, não podia ficar ali deitado eternamente em berço esplêndido. A obra não podia parar. Os inimigos tentavam de alguma forma, enquanto faziam convite para que ele descesse, enquanto faziam suas ameaças, tentavam desviar do foco da obra que estava acontecendo. O objetivo é que ele interrompesse a obra, que a obra não pudesse ser concluída, ou que de alguma forma ele pudesse cair no comodismo e a obra então parasse e os muros não fossem reconstruídos. Aos que não dão um bom fruto, aos que não dão fruto com perfeição, como o próprio Jesus disse, por se deixarem dominar pelos deleites do mundo, pelo comodismo. Mas por outro lado, meus irmãos, há crentes que não estão produzindo uma grande obra, nem uma pequena obra, nem uma obrinha, exatamente por comodismo. A oportunidade vem, a chance chega. Deus está oferecendo a oportunidade de você ser usado por Deus, mas vem o comodismo, não é isso? E interessante que o comodismo vem por vezes que Deus já deu. Deus lhe deu uma boa oportunidade, lhe deu uma boa casa, a casa na praia, em outras situações, aí nós nos acomodamos. Já tem tudo aquilo que eu desejava conquistar, e agora eu vou me acomodar, né? Como aquele homem da ilustração, deitado eternamente em berço esplêndido. Alguns crentes, meus irmãos, caem no comodismo, querem pegar no pesado e pensam que o evangelho é só festa. Mas o evangelho também, meus irmãos, como mostra muito bem Neemias, é mais do que festa. Evangelho é festa, é celebração, é alegria, é ritmo, não é isso? É colorido. Mas evangelho também é batalha, evangelho é luta. Evangelho, meus irmãos, é muitas vezes também espada, é pá, é trabalho. Como Neemias demonstra claramente no seu livro, as consequências para aqueles que caem no comodismo são desastrosas. Frieza espiritual, desânimo, medo, derrota. Essas são as consequências do comodismo. Pode parecer ser muito bonita a ilustração, deitado ali no relax, de vez em quando é bom, é importante sim, mas sempre não. Precisamos estar dispostos a ocupar o nosso lugar e a nossa posição. E finalmente não posso descer também a maledicência. Esse, meus irmãos, é um outro inimigo terrível que o crente enfrenta. Um outro inimigo terrível que cada um de nós enfrenta. Não só o crente. Se você está aqui hoje e você ainda não é um crente de Jesus, ainda não fez a sua decisão de seguir a Jesus, esse é um gigante, é um inimigo, e é um convite que às vezes é feito a você também. Convite para descer a maledicência. E de fato, meus irmãos, quando você desce a maledicência, isso é descer baixo de Deus. É descer baixo de Deus. Maledicência, meus irmãos, é um dos pecados que nós vemos por mais vezes condenado na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos 16 a 19, o escritor ali dos provérbios, ele enumera uma série de coisas que Deus detesta. Uma série de coisas que Deus detesta. Entre elas está a mentira, a maledicência e tal, mas finalmente ele diz que a outra que Deus abomina, aquele que promove a discórdia entre irmãos. Resultado da maledicência é abominável diante de Deus, detestável aos olhos de Deus. Nenhum outro pecado é apresentado na Bíblia dessa forma tão odiosa como essa. Aquele que promove a divisão entre irmãos, promove a maledicência. Os inimigos estavam lá embaixo, abaixo dos muros de Jerusalém, rodeavam Jerusalém. Neemias estava em cima, reedificando os muros. Os de baixo falavam mal dos de cima. Qual era a reação de Neemias? Neemias apenas orava e continuava trabalhando. Essa deve ser a reação: orar e trabalhar. Há momentos que Deus
trabalhando. Quem está realizando uma grande obra não tem tempo para fofocas, para críticas impensadas, para muxoxos, milindres. Há muito milindre, meus irmãos, também. Muito milindre. Quanta gente, meus irmãos, tem por qualquer coisa, não vou mais cantar no coral, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. É o crente melindroso, né? Todo dói. Ninguém olha para a minha dor, né? Quem está realizando uma grande obra, meus irmãos, não tem tempo para milindres. A urgência na obra. O Senhor Jesus disse: trabalhar enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Precisamos trabalhar enquanto é dia. Não há tempo para esse tipo de coisas. Há um pecado comumente praticado, muitas vezes entre os crentes, a maledicência. Mas o bom crente, comprometido com Jesus, comprometido com a obra de Jesus, deve responder como Neemias: não posso descer a maledicência. Não posso descer. O crente, meus irmãos, ele não pode e não deve descer as tentações do inimigo. Nenhuma dessas tentações. Há uma grande obra para ser realizada. E essa grande obra para ser realizada, que Deus tem colocado diante de nós, exige vigilância, exige constância e exige também coragem. Coragem para avançar. A força para ser um vencedor sobre cada uma dessas tentações, sobre cada um desses convites, cada um desses inimigos que temos diante de nós, vem de Deus. A força para ser um vencedor desses inimigos vem da parte do Senhor. Quem está seguro nas suas mãos, está comprometido com a sua obra, nunca irá descer, seja qual for o motivo. Amém? Nunca irá descer. Diga a cada um desses inimigos: não posso descer. Não posso descer ao pecado. Não posso descer ao desânimo. Não posso descer ao medo. Não posso descer ao comodismo ou à maledicência. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus nos dê condições para vivermos como homens segundo o seu coração. Homens que aceitam o desafio de não ceder, de não retroceder, de não andar para trás. Quem anda para trás é caranguejo. É isso, como se diz? Andar para frente, olhar para Jesus. O homem é falho. É isso? Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E olhe a oração dessa música que nós vamos cantar. Vamos colocar em pé para essa última mensagem desta